Na aula de CLP de hoje vamos ver mais um exemplo bem simples e prático de como aplicar a análise combinacional para fazer a programação ladder. Na aula anterior vimos como é feita a análise combinacional. Se você ainda não assistiu a esta aula, o link está na descrição do vídeo. Então vamos para a aula. Para exemplificar a nossa aplicação de hoje, vamos considerar o layout da seguinte situação. Considere o sistema na qual possuímos dois reservatórios de água, o reservatório A e o reservatório B. Cada um desses dois reservatórios possui um sensor de nível. Então nós temos um sensor de nível A no reservatório A e um sensor de nível B no reservatório B. Esses sensores de nível vão servir para controlar o sistema. Eles vão enviar um sinal para o CLP para comandar o acionamento da bomba d'água, que irá puxar água de uma cisterna para abastecer os dois reservatórios. Além disso, existem duas válvulas, a válvula A e a válvula B. São duas válvulas elétricas que vão direcionar o fluxo de água. Quando a válvula A estiver aberta, o fluxo de água vai para o reservatório A. Quando a válvula B estiver aberta, o fluxo de água irá para o reservatório B. E nesse exemplo aqui, nós queremos que nunca as duas válvulas estejam abertas ao mesmo tempo, pois a gente vai considerar nesse exemplo aqui que a bomba de água ela não tem potência suficiente para abastecer os dois reservatórios ao mesmo tempo. Então, nesse exemplo aqui, vamos considerar que nunca as duas válvulas poderão ser abertas ao mesmo tempo, pois a bomba de água ela não terá força suficiente para jogar água aí nesses dois reservatórios. Bom, então vamos lá, eu vou explicar para vocês como é que esse sistema deve funcionar. Na primeira situação, vamos considerar que está faltando água no reservatório A. Então, o sensor de nível A irá enviar um sinal para o CLP, tá? E aí o CLP vai fazer o que? Vai ligar a bomba de água para puxar água. Além disso, o CLP também tem que controlar a válvula elétrica. Ele vai abrir a válvula A para então o fluxo de água ser direcionado ao reservatório A. Quando o reservatório A encher, ele vai receber o sinal do sensor de nível dizendo que o nível de água está cheio, né? E aí ele vai enviar o sinal para o motor e para a válvula, para o motor desligar e para a válvula fechar. A outra situação é quando o reservatório B esvazia. Ele vai funcionar exatamente como no caso anterior. O sensor de nível irá enviar um sinal para o CLP então irá acionar a bomba e também a válvula para direcionar o fluxo de água ao reservatório B até que ele encha. Após o nível de água ficar alto novamente, ele vai enviar um sinal para o CLP e o CLP então vai desligar tanto a bomba quanto a válvula elétrica B. A situação adversa irá ocorrer quando os dois reservatórios precisarem de água, pois sabemos que a bomba de água ela não tem potência suficiente para alimentar as duas caixas d'água. Nessa situação, nesse caso, vamos priorizar o reservatório A, ou seja, quando os dois reservatórios precisarem de água, primeiro deve ser abastecido o reservatório A. Nesse caso, a bomba será acionada, a válvula A irá ser aberta até que o reservatório A se encha. Uma vez o reservatório A estando cheio, a válvula A será fechada. Após o término do enchimento da caixa d'água A, inicia-se então o enchimento da caixa B. Então, a válvula B agora irá abrir para direcionar o fluxo de água para o reservatório B até que ele se encha. Após a finalização do enchimento da caixa B, aí sim nós desligamos o motor e fechamos a válvula B. Muito bem, sabemos como o sistema deve funcionar e agora vamos aplicar a metodologia de análise combinacional para criar um programa ladder que irá controlar esse sistema. Então a gente vai utilizar aqueles 4 passos que nós aprendemos. O primeiro passo é definir quem são as entradas e quem são as saídas. Bem, no nosso sistema nós sabemos aqui que as entradas são os sensores que são usados para controlar o sistema, ou seja, o sensor A e o sensor B. Já as saídas são os dispositivos que queremos controlar. No caso, são as duas válvulas, a válvula A
a válvula B e também a bomba que irá puxar a água. Então, no nosso primeiro passo, definimos quem são as entradas, são o sensor A e o sensor B, no qual iremos colocar eles nas entradas X1 e X2 do CLP. As saídas serão a válvula A, a válvula B e o motor, que iremos conectar às saídas Y1, Y2 e Y3 do CLP. O passo seguinte é montar a tabela verdade. Então, na tabela verdade, vamos dispor as entradas e as saídas nas suas respectivas colunas e preencher todas as combinações possíveis que as entradas podem possuir, X1 e X2. Então, temos a possibilidade na qual os dois sensores estão desativados, ou seja, o nível de água está alto. Temos a possibilidade em que apenas o sensor 2 está acionado, ou seja, está indicando que necessita de água no reservatório 2. Temos a possibilidade de que só o sensor 1 está ativado, então só a caixa 1 está necessitando de água. E temos a possibilidade na qual os dois sensores estão ativados, ou seja, as duas caixas estão necessitando de água, tá bom? Se você tiver dúvidas com relação à quantidade de possibilidades que são possíveis, então tem aquela fórmula lá do número de combinações na qual é igual a 2 elevado a n, onde n é o número de dígitos, né, o número de entradas possíveis. No caso aqui temos duas entradas, então vai ficar 2 elevado a 2, que é exatamente 4. Então nós temos aqui 1, 2, 3, 4 combinações possíveis. E aqui começa a análise lógica da tabela, né? Na qual nós vamos preencher os resultados da saída. Então você tem que entender como o sistema funciona antes de preencher essa tabela. Vamos lá. Na primeira linha nós temos que os dois sensores estão desativados, ou seja, nenhuma das caixas d'água precisam de água. Então o que é que vai acontecer com a válvula 1? Ela vai estar fechada, não é isso? E a válvula 2 também fechada. Se eu também não preciso de água, então o Y3, que é o motor, ele também tem que estar desligado. Nessa linha, então, teremos que todos os dispositivos, né, todas as saídas estarão desativadas. Na segunda linha, nós temos a possibilidade em que só a caixa 2, ou seja, a caixa B, né, do sensor 2, está ativada, ou seja, só ela está precisando de água. Nesse caso, a necessidade da válvula 1 estar aberta? Não, né? Então ela vai estar 0. A necessidade da válvula 2 estar aberta? Aí sim, né? Que é ela que vai jogar água para o reservatório 2. Então ela tem que estar ativada. E o motor, que é o Y3, ele tem que estar ligado? Sim. Senão, ele não vai puxar a água para abastecer a caixa d'água. Vamos lá para a terceira linha. Na terceira linha ocorre o que? Ocorre que agora a caixa 1, né, do sensor 1, está ativada, ou seja, é a caixa do sensor A, né, a caixa A, que vai precisar de água. Nesse caso, Y1, que é a válvula 1, ela vai abrir ou fechar. Nesse caso, ela vai abrir para direcionar a água para a caixa 1. A saída da válvula 2, ela vai ativar? Não, ela não vai ativar. E o motor, ele precisa estar ligado? Nesse caso, claro que ele precisa estar ligado. Então, nós temos aí a válvula 1 ligada, o motor também ligado. E a última situação, na quarta linha, na qual as duas caixas estão precisando de água. Nesse caso aqui, o que é que nós contamos lá? É que necessitamos que seja dada prioridade à caixa A, né? Na qual está o sensor A. Então aqui nós vamos avaliar qual das duas válvulas eu vou ativar, Y1 ou Y2. A Y1, não é isso? Então vamos ativar a válvula Y1, vamos deixar desativada a válvula Y2 e aí a saída Y3 tem que estar ativada também, que é exatamente o nosso motor. Vamos então para o terceiro passo, que corresponde à extração da equação booleana da tabela verdade.
Para cada uma das saídas do CLP, nós teremos uma equação booleana. Então vamos começar pela saída y1. Bem, nessa parte aqui, nós iremos considerar apenas as linhas em que a saída corresponde ao valor 1, ou seja, ativado. Dentro de uma mesma linha, nós colocamos a operação e entre as entradas. Então, na terceira linha, teremos que o x1 tem o valor 1 e o x2 tem o valor 0. Sempre que a entrada for 1, a gente vai colocar ela normal. E se a entrada for 0, nós colocamos ela com a barra, né? Negado. Então, como ficaria nesse primeiro termo? x1 e x2 negado. Partindo para a próxima linha, sempre que alteramos entre uma linha e outra, nós inserimos uma operação ou na equação. E aí nós temos que o x1 está ativado e o x2 também está ativado. Nesse caso, colocaremos eles, tanto o x1 quanto o x2 normal. Então vai ficar ou x1 e x2. E assim finaliza a equação da saída y1. Vamos agora para a equação de y2. Nesse caso aqui, nós só temos uma linha na qual ela está ativada, que é exatamente a segunda linha. Aqui o x1 está desativado e o x2 está ativado. Ficaríamos então na equação x1 negado e x2. Apenas isso. Só tem essa combinação, né, em que a saída é 1. Partimos então para o y3. Utilizando a mesma regra, nós temos que a equação ficaria x1 negado e x2, ou x1 e x2 negado, ou x1 e x2. E aí, por último, no nosso quarto passo, nós vamos converter essas três equações que encontramos em um diagrama ladder. Pessoal, então cada uma dessas três equações a gente vai transformar num diagrama, né? E esses três diagramas eles vão ficar dentro de um programa só. Para mostrar para vocês como vai ficar, eu vou usar aqui o programa TPW3 PC-Link, que vocês já conhecem. E aqui ao lado eu já separei as três equações que vamos utilizar. Tá bom? Começando aqui pela equação do y1, nós temos x1 e x2 negado, ou x1 e x2. Começando pelo x1, x1 está normal, então vou colocar aqui um contato normalmente aberto, Open Contact. Coloquei o x1, e aí a operação E significa o quê? Que ele vai estar em série. Se ele vai estar em série com o x2 negado é um contato fechado. E aí temos a operação OR, que indica que esse contato agora vai ser em paralelo. Então esse termo x1 e x2 negado vai ficar em paralelo com o x1 e x2. Então vamos colocar esse termo aqui. x1 aberto em série com o x2 também aberto. Para fechar o contato do paralelo, vou desenhar aqui, ó, com esse ícone, vou desenhar uma linha vertical. E para fechar o diagrama do y1, eu vou colocar a minha saída. Nessa ferramenta aqui, Coil, eu vou colocar a bobina de saída, que é o y1. Finalizei aqui o diagrama da equação do y1. Vamos agora para o y2. Só tem um termo, né, que é o x1 negado e x2. Então, vou colocar o x1 negado, contato fechado, em série com o x2 aberto. Finalizo com a bobina de saída do y2. E aí vamos para outra equação, o y3. Aqui, uma equação mais extensa, mas tudo bem. Então é o x1 negado e x2, ou x1 e x2 negado, ou x1 e x2. Começando pelo x1 negado, né? Contato fechado de x1. Ele está em série com o x2 aberto. x2 aberto.
uma operação OR aqui, indicando o paralelo, vai ficar então x1 aberto, em série com um x2 fechado. Mais uma vez uma operação OR, indicando o paralelo, vou ficar agora com o x1 aberto e o x2 também aberto. Coloco para desenhar uma linha vertical para fechar o paralelo. E para finalizar esse diagrama do Y3, eu insiro a bobina de saída do Y3. E aí, ó, está finalizado o nosso programa ladder, na qual nós temos a equação do Y1, está aqui, ó. Temos a equação do Y2, está aqui. Temos a equação do Y3, ou seja, os 3 diagramas aqui dentro de um programa só. Para verificar se está tudo funcionando correto como deveria ser, a gente vai em Simulate e vamos simular como está o funcionamento desse circuito, né? Lembrando, né, só para lembrar, que o X1 são duas saídas, desculpe, são duas entradas só, né? Que é o X1 e o X2. Só temos essas duas entradas. Esses X1 e o X2 são exatamente quem? O X1 é o sensor de nível do reservatório A, né? E o X2 é o sensor de nível do reservatório B. Então, quando eu ativar um, significa que o reservatório está precisando de água. Se ele estiver desativado, significa que ele não está precisando de água, né? Lembrando também que caso os dois sensores estejam indicando que os reservatórios precisam de água, então a gente tem que dar prioridade para o reservatório A, que é referente ao X1, tá bom? Voltando aqui para a simulação, vou clicar aqui 2 vezes no X1, tá bom? Abriu essa janelinha, na qual eu vou ativar o X1, ou seja, eu vou dizer que o reservatório A está precisando de água. Então ativei o X1 e o que é que ele fez aqui, ó? As minhas saídas, quais foram as que ativaram? Ativaram o Y3, que era o motor, né, que vai puxar a bomba, e ativou também o Y1, que é a válvula que vai direcionar o fluxo de água para o reservatório A. Então, por enquanto está correto. Eu vou desativar aqui, vamos imaginar que o reservatório encheu. Então desativou e aí, ó, desligou o motor e também fechou a válvula. Vamos agora para o X2. Vamos imaginar agora que o reservatório B é que está precisando de água. Então eu vou ativar esse sensor aqui, ó. Ativou o sensor. O motor ligou, que é o Y3, e agora a válvula 2 foi acionada, direcionando o fluxo de água para o reservatório B. Agora imagine que nesse tempo, não deu tempo de encher ainda o reservatório B, tá? Ele está lá enchendo, mas não deu tempo ainda. E aí o reservatório A esvaziou, está precisando de água. O que vai acontecer, ó? Fosse on aqui, ó, no X1, vou ativar o sensor X1 para dizer que o reservatório A precisa de água, ativei. Olha o que aconteceu. A válvula do reservatório B, ela fechou, está desativada agora. E a válvula do reservatório A ativou, ou seja, ela abriu. Então, parou de encher o reservatório B e passou a encher o reservatório A. Beleza, digamos que o reservatório A encheu, vou desativar o sensor agora, o X1. Encheu o reservatório A válvula desligou, a válvula 1 desligou e abriu novamente a válvula do reservatório B. Voltou a encher o reservatório B. Por último, vamos dizer aqui que o reservatório B também ficou cheio, então eu vou desativar o sensor. O que aconteceu? Ele desligou tudo. Então nós percebemos que o diagrama, né, o nosso programa está funcionando perfeitamente, tá? Espero, pessoal, que esse exemplo tenha ajudado vocês a resolver o exercício que passei, tá? Qualquer dúvida, pode entrar em contato. Tchau!